Mais um jornalista dá sua opinião a respeito de Cristiano Ronaldo jogar no Palmeiras. Esse sonho aí que foi plantado no coração alviverde de muitos palestrinos nessa última terça-feira e segunda também. Para quem tá boiando na história, a gente vai dar aí um parâmetro do que aconteceu, do porquê essa história ainda tá rolando nas redes sociais. E é claro, a gente vai botar uma pá de cal nesse assunto, porque ontem eu já fui muito sincero e hoje vou ser mais sincero ainda com vocês. E surgem muitos rumores aí na internet e especulações sobre uma possível chegada de Ramon Sosa no Verdão. Dudu é oficialmente jogador do Atlético Mineiro e se consagra como um dos jogadores mais odiados neste ano de 2025. Nós vamos falar aqui algumas postagens que o Galo fez com a chegada do jogador e sinceramente não precisava ter feito isso daí, mas é o mundo do futebol. E claro, Palestrino, nós vamos falar também do jogo de logo mais entre Cerro Porteño e Palmeiras pela quarta rodada da Libertadores da América. Mas antes da gente começar, verifica aí a sua inscrição, né? Dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, se não, se inscreve aí. Ao mesmo tempo também já aproveita e dá para deixar o seu like e depois do seu like tem essa nova função aí para te ajudar a alavancar aqui o engajamento do canal. Essa função hypar que aparece aí junto da onde você coloca os seus comentários. Deixa o seu hype aí neste vídeo, porque aí a plataforma entende que o conteúdo tá bacana e acaba espalhando para outros palestrinos. Fechado? Ficamos combinados assim? Então, dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa quarta-feira de Libertadores em nosso canal aqui, Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leno Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. E aí, você tá ansioso aí para a classificação do Palmeiras na Libertadores? Se você não está, eu posso garantir para você que eu estou. E eu começo esse vídeo de hoje falando assim, ó, Cerro Porteño e Palmeiras vão se enfrentar, palestrino, nessa quarta-feira às 21h30, horário de Brasília, lá no estádio La Nueva Ola, em Assunção do Paraguai, pela quarta rodada do Grupo G da Conmebol Libertadores. A Globo transmite ao vivo para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. E também será possível assistir pelo ESPN, quem paga aí também o streaming do Disney+. A equipe paraguaia chega para o confronto palestrino, podendo alcançar os 7 pontos e ficar em uma boa situação na segunda colocação da chave. A única derrota do Cerro Porteño nesta edição foi justamente para o Palmeiras na segunda rodada. Já o Verdão tem a possibilidade de garantir a classificação para as oitavas de final, caso consiga pelo menos um empate lá na casa dos caras. O Cerro Porteño aí, comandado pelo Diego Martínez, deve ter aí algumas alterações em relação a que enfrentou o Palmeiras na segunda rodada. O jogador Iturbe deve ser titular aí no lugar de Aguayo e no meio de campo o Federico Carrillo deve iniciar jogando aí no lugar de Wilder Vieira. A escalação aí que o Cerro Porteño traz, segundo os pranchetinha da Globo, tá no campinho aí pra vocês, ó. Gatito Fernandes aí no gol, Alan Benítez, Gustavo Velasquez, Matias Pérez e Guilhermo Benítez. Pires da Mota, este é conhecido aí do povo brasileiro, Jorge Morel, Federico Carrillo e Cecílio Domingues. E na frente, Juan Iturbe e Jonathan Torres. Quero saber se vocês conhecem algum desses jogadores. Confesso pra vocês que só o Gatito e o Pires da Mota são jogadores aí que eu conheço, tá? Que jogaram aqui Botafogo, Flamengo. Os outros aí são jogadores que eu nunca ouvi falar. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham aí que o Cerro Porteño pode fazer frente ao Palmeiras nesse jogo. A gente sabe aí que tem, né, aquela rivalidade, a gente tem a história que aconteceu com o Luiz lá. Eu espero que ocorra tudo bem aí para a delegação do Palmeiras e até mesmo para os torcedores do Palmeiras que estarão lá na casa do Cerro Porteño e que tudo aconteça em paz e traga aí uma vitória do Verdão. Falando do Verdão agora, o professor Abel Ferreira terá praticamente todo o elenco à disposição, palestrinos. Além das baixas já conhecidas de Mikael com entorse no tornozelo e Bruno Rodrigues em transição física, Felipe Anderson foi poupado e não viajou. E um detalhe muito bacana sobre o Bruno Rodrigues, vocês já devem ter visto aí
nas redes sociais e por outros canais do YouTube aqui, foi amplamente divulgado. Bruno Rodrigues dando um pique lá na esteira e todo o elenco lá do Palmeiras, pelo menos os que estavam ali treinando junto, dando um baita de um apoio para o jogador. E ele confirmando, estou voltando. E torcemos demais aí, toda a sorte do mundo ao Bruno Rodrigues com essa nova chegada ao Palmeiras, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos essa estreia dele, porque ele jogou acho que só 2 jogos pelo Verdão. Marcos Rocha, por outro lado, quero dizer para vocês, foi relacionado após edema na panturrilha e vai estar disponível no banco de reservas. Pela sequência de jogos, é possível que algumas mudanças ocorram para rodar o elenco e descansar os mais desgastados. E uma prévia aí do Globo Esporte tá aparecendo na sua tela, conta com o Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes numa dupla com Bruno Fux. Bruno Fux que tem dúvida aí entre o Murilo. Mas se o Bruno Fux está em condição, ele tem que jogar, porque ele tem sido um dos melhores zagueiros do Palmeiras desde que chegou. E na lateral esquerda temos o Piquerez. E na volância do Palmeiras nós temos essa grata surpresa maravilhosa que é o Emiliano Martinez, que está jogando muita bola, juntamente aí com o Richard Rios, que está na dúvida, né? O GE coloca com o Lucas Evangelista. Na frente temos Maurício fazendo meio campo, Estevão jogando na ponta direita, Facundo Torres numa dúvida com o Paulinho, mas jogando aí pela ponta esquerda, e no ataque o Tigrinho Vitor Roque, que eu acredito que vai deixar o dele esta noite, hein? Agora o Tigrinho desencantou. Um detalhe importante a respeito da Conmebol Libertadores, que é válido a gente falar aqui, a dona Leila vai precisar abrir os cofres em Palestrino e pagar aí uma multa para a Conmebol. O Palmeiras, para quem não sabe, foi punido em mais de 250 mil reais por conta de um gesto racista de um torcedor do clube, realizado contra os torcedores do Cerro Porteño, quando os caras vieram aqui no Allianz Parque. Teve aquele trouxa, desculpa da palavra, mas é um palhaço, para não falar outra coisa aqui, que fez aí gestos racistas para a torcida do Cerro Porteño e tá aí, não ganhou absolutamente nada, só prejudicou o Palmeiras e a multa só não foi maior porque o Palmeiras identificou quem foi esse paspalho e parece que ele vai sofrer sanções. Eu acho que não vai nem conseguir entrar mais no Allianz Parque. Então o Palmeiras tendo que desembolsar aí 250 mil de multa para a Conmebol devido aí a atos racistas desse otário que estava na arquibancada do Palmeiras. Quero saber de vocês o que vocês acham desse jogo de logo mais entre Cerro Porteño e Palmeiras. Eu chuto aí pra nós aí, ó, 2-0, tá, com gol de Vitor Roque essa noite. Esse é meu palpite. Quero saber o de vocês. Posta aí nos comentários, tá bom? E vamos seguir Palestrino com esse projeto de noticiário aqui pra vocês. E agora nós vamos ter que falar um pouco dessa ida do Dudu para o Atlético, velho. E não precisava o Dudu fazer o que ele está fazendo. Obviamente, ele provocou o Cruzeiro na ida para o Galo também entrou na onda e tá sendo um melegrosê do caçarolê. Vou ler a matéria aqui, ó, do Terra com vocês, tá bom? A matéria deles aqui, dando aí os devidos créditos, porque eles colocaram direitinho aqui tudo que o Galo fez nessa chegada do Atlético, e é interessante a gente compartilhar com vocês, palmeirenses que estão aí, pra gente ver o que tá acontecendo, né? Ou o que virou o Bachola Dudu, antes ídolo do Palmeiras pelos seus feitos, mas agora, para mim, ele tá conseguindo ser odiado tanto pelos torcedores do Palmeiras quanto pelos torcedores do Cruzeiro. E olha só aí a matéria: Dudu no Atlético, entenda as provocações do Galo ao Cruzeiro no anúncio. O atacante assinou contrato com o Galo até dezembro de 2027. Dudu oficializou aí nessa terça-feira, dia 6, a transferência do Cruzeiro para o Atlético Mineiro, rivais históricos aí em Belo Horizonte. Em meio à rivalidade, o Galo aproveitou o anúncio do atacante para provocar a Raposa. Antes mesmo da publicação confirmada a chegada do Bachola, o alvinegro publicou uma sequência de mensagens enigmáticas com direito a alfinetada à Raposa. Tá aí uma foto do Dudu, né, oficializando a chegada dele no Galo. E é o seguinte, ó, entenda as provocações do Atlético Mineiro ao Cruzeiro. VSR, 2 pontos. Em alusão aí a uma polêmica recente de Dudu, o Galo postou uma imagem com VSF, o que pode ser entendido como um vai se mandar um palavrão, né? O Atlético Mineiro usou como vem ser feliz. Essa brincadeira com a sigla não é por acaso, segundo o Terra. Em embate jurídico com a dona Leila Pereira, a presidente do Palmeiras,
Dudu justificou que uma mensagem, putz, isso aqui tem que dar risada, né? O VTNC, habitualmente usado para dizer vai tomar chuchu, né, para não dizer outra coisa, seria uma abreviação para vou jogar no Cruzeiro. Isso aqui é uma baita de uma palhaçada, né? Isso aqui o Dudu passou uma vergonha imensa para mim. Com esse tipo de coisa. E tá aqui a postagem do Galo, fazendo alusão a Dudu fez com a Leila Pereira, naquela postagem terrível dele, e eles colocaram aqui, ó, vai SF, ou VSF, né? Fica aí a gosto de entendimento de vocês, mas não é um palavrão, segundo o Galo, vem ser feliz. Mas eu quero falar sobre outra coisa com vocês, que é isso aqui, ó. Hora de escrever uma história em preto e branco. Essa postagem aí, para quem não se lembra, é uma imagem que o Dudu tem comemorando um gol no Palmeiras, né? Com todo o uniforme do Palmeiras. Tava um logo atrás, eu mostrei no vídeo passado para vocês, a logo atrás do Cruzeiro, e o gol que ele fez com essa comemoração ajudou a colocar a Raposa na segunda divisão. Por isso que o Galo faz essa postagem aí, hora de escrever uma história em preto e branco, e coloca aí a imagem do Bachola comemorando um gol em preto e branco, mas fazendo alusão ao rebaixamento do Cruzeiro. Eu, sinceramente, velho, quero falar, sendo muito sincero para vocês, eu acho que não tinha necessidade desse tipo de provocação. Mas futebol é assim mesmo, sempre acontece essas provocações. O grande problema é que o mundo da bola ele não gira, ele capota. Amanhã talvez o Dudu possa precisar da Raposa para alguma coisa, do Palmeiras para alguma coisa, e aí ele vai se lascar, porque com essas provocações, lógico, vai ficar na lembrança. E tem um dado muito importante para a gente finalizar essa parte aqui do Dudu. Ele, quando jogava, né, pelo Cruzeiro, quase não jogou nada, né, 4 meses, ele falou que ele era contra o gramado sintético. E agora ele foi jogar no Galo e a Arena MRV do Galo é com gramado sintético. Adivinha o que ele fez? Ele apagou as postagens dizendo que ele era contra gramado sintético. É hipocrisia ou não é? Aí eu te falo, tem necessidade de dar esse tipo de provocação? Tem necessidade dessas coisas? A gente que é torcedor, a gente se diverte, dá risada ou até se irrita. Só que pro jogador, isso aí a longo prazo pode ser uma baita de uma porcaria para a vida dele, porque muita gente que foi provocada vai se lembrar de tudo isso. Acho que não foi sábio, mas vamos ver se ele vai dar certo no Galo agora, porque se ele querer mandar no Galo como ele tentou mandar no Cruzeiro, eu tenho certeza que também vai dar muito ruim. Essa é a minha opinião, infelizmente é isso que virou o Dudu. Não desejo nada de mal para o jogador, mas sinceramente, olha, esse lado do Dudu, eu confesso para vocês que eu fico muito triste em conhecer o jogador, né? Tem se mostrado aí um cara de mau caráter, né? Com esse tipo de coisa. O cara não demonstrou nenhum tipo de gratidão aí direito ao Palmeiras, né? Pediu para sair naquela época pro Cruzeiro e aí depois fez o que fez com o Cruzeiro. É muito complicado, né? Quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários, tá bom? Muita gente publicando informações, rumores, especulações desse cara supostamente chegando no Palmeiras, e eu quero dar minha visão para vocês a respeito dele aqui agora. Apesar daí de não estar com a janela de transferências em aberto, Palestrino, o vai e vem do mercado da bola segue aí com seus rumores. Dessa maneira, o Palmeiras parece estar de olho em opções para o ataque, principalmente para o lugar de Estevão, atacante que deixa a equipe aí no meio do ano. A diretoria, comandada pela dona Leila Pereira, estaria interessada, segundo os rumores que rolam por aí, em contratar Ramon Sosa, esse jogador que está na sua tela aí, ponta esquerda que defende as cores do Nottingham Forest lá da Inglaterra. E se você assiste bem o canal aqui, vocês sabem muito bem quem é o jogador que eu me interesso demais para o Palmeiras trazer de volta, no caso, né, que é o Danilo, não tem nada a ver com o Ramon Sosa. A princípio, o Palmeiras colocou o Ramon Sosa como uma possibilidade de substituição, né, do próprio menino Estevão, que sairá depois do Mundial de Clubes. Nesse novo rumor, chamou a atenção aí da torcida palmeirense e uma nova atualização foi divulgada para esclarecer essa situação. Ontem, esses dias aí, não sei se foi ontem ou anteontem, foi divulgada aí informações pelo Jorge Nicola, muito adorado por vocês lá no seu canal do YouTube, e ele disse o seguinte, né, que o Palmeiras não admite conversas, sondagens ou até mesmo uma proposta pelo atacante paraguaio. Em 2024, o Nottingham Forest pagou, lembro vocês, 12 milhões de euros para assinar com o Sosa. Ele que tá muito em baixa. Banco de reservas lá no Nottingham Forest,
Parece que o Nottingham quer também negociar o jogador, mas segundo o Nicola, que muitos palmeirenses não gostam muito dele, eu aqui não acredito nessa possibilidade. Lógico, tudo pode mudar, né? Mas até então não tem absolutamente nada oficial a respeito desse jogador aqui. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostariam de contar com Ramon Sosa, essa especulação no mercado, né, para a ponta esquerda do Palmeiras. Vamos ver o que acontece, mas até o momento, se eu fosse vocês, não se iludiriam com essa história. E pra gente fechar o vídeo de hoje, sonho meu, sonho de todos nós, esse jogador aí que tá na sua tela, seria muito legal, né, velho? Seria de fato um sonho ter o robozão aqui, o Cristiano Ronaldo, vestindo a camisa do Palmeiras. Quero divulgar aí uma importante informação e opinião soltada pelo André Hernan lá no All Sports a respeito desse suposto interesse do Palmeiras no Cristiano Ronaldo, tá bom? Pra quem tá boiando aí nessa história, o novo Mundial de Clubes se aproxima, Palestrino, e se inicia aí no próximo mês. Dessa forma aí o Verdão pode se reforçar na próxima janela de transferências. Acredito que vai. Explodiu aí nesses dias nas redes sociais, nas últimas semanas, o tal do rumor de uma possível investida do Palmeiras na contratação de Cristiano Ronaldo, atacante atual do Al Nassr, para ser, quem sabe, atacante do Palmeiras no Mundial de Clubes. O site mexicano, que fez questão de colocar isso daí na cabeça, esse sonho na cabeça do Palestrino, o tal do Telemundo, aponta que CR7 estaria insatisfeito em seu clube e que Chelsea, Al Hilal e o Palmeiras estariam interessados em sua contratação. Entretanto, segundo a apuração do jornalista André Hernan lá do UOL, o Verdão não tem interesse em Cristiano Ronaldo. O rumor foi tratado por pessoas da direção do Palmeiras com deboche e piada, por não fazer nenhum sentido. Ou seja, além de não fazer sentido para o perfil de contratações do Palmeiras, por ser aí um medalhão de alto custo, se trata de mais um caça-like, segundo o Hernan, apesar de ser um dos melhores atletas da história do futebol. Lembro vocês, Super Mundial de Clubes começa no dia 15 de junho para o Palmeiras. E aí, você estava sonhando aqui com o Cristiano Ronaldo? Se você não assistiu o meu vídeo de ontem, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para você. Assista lá, parece que é a partir dos 10 minutos, se você quiser pular as notícias anteriores, a partir dos 10 minutos e pouquinho, a gente começa a falar sobre ele. E eu falei sobre valores, falei o quanto ele custaria para o Palmeiras, custaria outro Allianz Parque. Só para vocês terem uma ideia, assistam o vídeo, tá aqui, tá linkado nos cards aqui se você não assistiu. Seria um puta de um sonho contar com esse cara, mas é lógico, a gente colocou água no chope aí do sonho dos palestrinos e tudo indica de que ele não virá para o Palmeiras, devido ao alto custo que esse cara traria para nós. Mas que seria legal, seria ter esse cara aqui, o robozão, jogando pelo Verdão. Fala a verdade. Eita sonho. Eu ainda continuo aqui na minha cabeça, alimentando uma pequena esperança. Vai que acontece alguma coisa. Mas por hora, tudo que a gente tem é isso daí. A diretoria do Palmeiras tratou isso, segundo o Hernan, como um deboche. E segundo o próprio Hernan, isso daí foi uma notícia veiculada pelo Telemundo como um caça-clique, só para agitar aí o mercado da bola. Posta nos comentários aí, quero saber a opinião de vocês. Sonho meu, sonho meu de contar com um jogador como esse. E dessa forma nós vamos terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a sua audiência neste canal. Ele só existe por causa de você, palestrino, que tá aí do outro lado. Verifica a sua inscrição, não esquece o seu like e também deixa o seu hypar aí para ajudar a alavancar esse vídeo para outros palestrinos. Fechado? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente quarta-feira a todos vocês. Obviamente, torcendo aí pela vitória do Verdão. A gente volta num próximo vídeo e avante palestra.